Olá, seja bem-vindo ao Concurseiro Tube. Vamos continuar o curso de Matemática Apostilado. Como sempre, em todo vídeo sobre esse curso, na descrição você vai encontrar o link para o Google Drive com todo o material. Já há ali a parte de conceitos fundamentais, uma apostila de 48 páginas e uma apostila de 19 páginas referente às funções de primeiro e segundo graus. A aula passada do curso falei sobre a função de primeiro grau com todas as características. Faltou o estudo de sinal, que nós vamos ver agora. Então, o estudo de sinal é muito importante para você fazer inequações produto-quociente. No caso da função de primeiro grau, você tem um estudo de sinal mais simples, mas por mais complicada que seja a função, é bastante fácil verificar o estudo de sinal. Então, veja essa função bastante complicada. Nem coloquei o eixo y, porque não vai nos interessar. As pessoas às vezes confundem com o valor de x, não é o valor de x que está sendo estudado, é o valor de y, a resposta, o f de x. Então os sinais que eu ponho aqui são os sinais de y. Veja que para esta parte do gráfico, a partir desse ponto, essa raiz dessa função pode ser uma função polinomial, não se sabe exatamente, teria que ver outras características, mas dessa raiz para a esquerda, veja que todas as respostas não interessam onde estará o eixo y, mas todas as respostas são negativas. Então, sempre que estiver o gráfico abaixo do eixo x, para esse intervalo de x, você tem respostas negativas. Acima, então, nesse pedaço de gráfico, você tem respostas positivas e assim por diante. Negativo, positivo nesse pequeno intervalo, negativo, positivo, negativo e assim por diante. Então, é muito fácil estudar o sinal de uma função. É só ver a parte que está acima do gráfico, será positiva, a parte abaixo será negativa. Para a função de primeiro grau, vimos que você tem uma reta e essa reta pode ser crescente quando o coeficiente angular for maior do que zero e pode ser decrescente quando o coeficiente angular for menor do que zero. O ponto de encontro, a raiz, sempre menos b sobre a e menos b sobre a. Então, para a crescente, você tem que a direita da raiz, o estudo do sinal, dará um resultado positivo. A esquerda da raiz, negativo. No caso da crescente, para a esquerda da raiz positivo, para a direita negativo. Esse é o estudo do sinal, então, da função de primeiro grau. Me dê sempre um comentário, um retorno aí nos comentários sobre a qualidade do som, da imagem, se você está vendo bem a lousa. Eu acho lousa a lousa está no sangue do professor, é uma coisa assim. Então eu acho que com a lousa você deve visualizar bem. Qualquer coisa me fale, aumente a letra, aumente o som, dê um retorno. Eu estou num espaço novo aqui, ainda estou acertando essas coisas de luz, etc. Então vamos ver a inequação produto-quociente utilizando só função de primeiro grau, a famosa regra do varal. Então, na regra do varal, você vai trabalhar com inequações produto-quociente. Tome sempre muito cuidado que no denominador de uma inequação quociente, mesmo que seja pedido um intervalo maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero, você não pode zerar denominador. Vimos isso em domínio de função. Então isso é bastante importante, nunca zere denominador. E aí você tem, para a regra do varal, por exemplo, x menos 5 que multiplica menos x mais 1 dividido por 5x menos 3 menor ou igual a zero. Vamos ver esse exemplo. O que eu recomendo é estudar cada uma dessas funções em separado. Aqui você tem uma função f, uma função g, uma função h, todas de primeiro grau. Essa mesma técnica pode ser aplicada em qualquer função. Em qualquer função de segundo grau, em qualquer grau de função.
Então, mesmo que eu tenha uma de terceiro grau aqui, vou fazer a mesma técnica. Analise então separadamente cada função e depois nós vamos passar para a regra do varal. Então, a função x menos 5, função de primeiro grau crescente, uma reta, a raiz menos b sobre a raiz é 5, então à direita de 5 eu tenho sinais positivos, à esquerda negativos, como vimos aqui. A outra função, a função g, é uma função de primeiro grau também, ela é decrescente, porque o coeficiente angular é negativo, e o zero dela, ou a raiz, menos b sobre a é 1. O 1 zera a função. À direita de 1 negativo, à esquerda positivo. E por fim a função 5x menos 3, a função h, ela é uma função crescente, porque o a dela é positivo. Ela encontra o eixo x e menos b sobre a, 3/5. 3/5 zera a função. À direita de 3/5 positivo, à esquerda negativo. Quer dizer que antes do 3/5 tem um sinal negativo. Isso é absurdo. Não, os sinais são os sinais de y. As respostas, como eu disse ali, não os sinais de x. Isso não tem o menor cabimento. Veja, antes de 5 tem o 4, tem infinitos números positivos. E eu pus um sinal negativo. Não, esse sinal negativo se refere à resposta y. E agora juntamos tudo na famosa regra do varal. Então, eu vou precisar, veja, na ordem crescente, vou colocar esses números. Aqui já teria que colocar, isso é muito importante, ao se deparar com o denominador, já o verifique. Então, x tem que ser diferente de 3/5. 3/5 era o denominador. E aqui vou precisar, então, de 1, 2, 3, 4 linhas. Uma para cada função, f, g, h, e a outra para o produto quociente, f vezes g, dividido por h. E me interessa saber em que intervalos de x, f, g, h, y, ele tem valores negativos ou iguais a zero. Então, na ordem crescente, eu tenho o 3/5 primeiro, 3/5 é menor do que 0,6, menor do que o 1, depois o 1 e depois o 5. Então, 3/5, 1 e 5. Já coloque bola aberta na resposta para o 3/5. 3/5 não pode ser resposta de jeito nenhum, porque ele zera o denominador. Como eu quero menor ou igual a zero, o que zerar numerador será a resposta. Então, o 1 é resposta, bola fechada. O 5 é resposta, bola fechada. E agora vamos ver os sinais. Então, para a função f, eu tenho a função f, essa aqui, x menos 5. Então, as coisas acontecem aqui em torno do 5. Para a direita de 5, positivo. Para a esquerda, negativo. A função g é o menos x mais 1, que está aqui, a decrescente. À direita de 1, negativo. À esquerda de 1, positivo. Função h. Na função h, as coisas elas giram em torno aí do 3/5. Então, à direita de 3/5, positivo. E à esquerda, negativo. E agora, regra dos sinais. Então, veja, eu tenho multiplicações e divisões, menos com menos mais com menos menos e assim por diante. Então, aqui eu tenho menos com mais menos, menos com menos mais. Ou, se for muita coisa, você conta os sinais negativos. Se os sinais negativos forem número par, você tem um resultado positivo. Se os sinais negativos forem em número ímpar, você tem um resultado negativo. Porque é o negativo que manda no sinal final. Aqui tem um negativo só, então negativo. 2 negativos, positivo. 1 negativo, negativo. E eu quero a parte menor ou igual a zero. Parte menor ou igual a zero corresponde a esse intervalo e esse intervalo, parte negativa. Então, usando intervalos reais, o colchete, solução. Eu poderia dizer x pertence a R tal que, mas vou usar os colchetes aqui. Então, aberto em 3/5, colchete para fora, no 3/5.
ponto e vírgula, fechado em 1, unido, não interseção de forma alguma. Tenho dois intervalos separados, um número não pode estar aqui e aqui ao mesmo tempo. Lembre-se que o caso de uma interseção é o E, o caso de uma união é um OU. Então aqui o F vezes G sobre H. Unido a bola fechada, então o 5 pertence ao intervalo colchete para dentro, ponto e vírgula, mais infinito, ele vai para frente, né? Indeterminadamente, qualquer valor acima de 5, então mais infinito e infinito sempre aberto. Essa seria a solução, então, para essa inequação, nessa inequação produto-quociente. Não sei se vocês estão vendo bem o vermelho, depois me deem um retorno aí. Está aí então um exemplo, o estudo do sinal de primeiro grau. Segundo grau, terceiro grau, mesma coisa, mesma estratégia, mesma técnica. E para o próximo vídeo desse curso, continuo funções, função de segundo grau. Eu quero falar tudo sobre funções antes, a exponencial, logarítmica, modular, as trigonométricas, trigonometria, posso falar separadamente, com você já sabendo que é uma função trigonométrica. Então está aí a parte 2 do curso de matemática apostilado, por enquanto o assunto funções. Agradeço muito, um grande abraço a todos e até a próxima.